Vamos ver a especificação do projeto Designer, que utiliza os conceitos de polimorfismo baseado em métodos virtuais. O objetivo do projeto Designer é fazer um desenhador de formas geométricas, uma biblioteca, um programa em que a gente possa especificar diversas formas que a gente quer incluir, um quadrado, um círculo, todas essas formas sejam combinadas e gere uma figura em um formato reconhecido. A definição de quais formas geométricas vão fazer parte do nosso desenho pode ser feita de duas formas, ou lendo um arquivo em um formato especificado dentro do nosso projeto aqui, onde cada linha desse arquivo contém a descrição de uma forma que deve ser incluída, ou fazendo um programa C++ que chama funções da classe para incluir um círculo, um triângulo, etc. De qualquer das duas formas, ou combinando as duas, depois de incluir todas as formas básicas, o aplicativo deve ser capaz de exportar o desenho como todo em um arquivo no formato SVG, que é um formato padronizado de representação de desenhos 2D. Este projeto, além de ser uma tarefa de programação, é uma avaliação da nossa disciplina. Então, ele tem algumas regras que devem ser seguidas. A primeira delas, o que nós procuramos avaliar aqui é principalmente a utilização de objetos polimórficos e de métodos virtuais. Então, você tem que implementar o design utilizando essas ferramentas de programação. Não pode, por exemplo, em vez de utilizar métodos virtuais, fazer programação clássica e substituir uma função que deveria ser virtual por uma série de ifs ou de switches. Então, você não deve ter nenhum tipo de escolha baseado no tipo de objeto, se é uma reta, se é um quadrado, exceto, evidentemente, na hora em que você vai criar pela primeira vez esses objetos. Por exemplo, você está lendo do arquivo, então na hora de criar este objeto, evidentemente você vai ter que fazer algum tipo de seleção baseado naquilo que tem no arquivo, mas depois de criar os objetos, todo comportamento variável que tiver aí em diante deve ser baseado em polimorfismo através de métodos virtuais. O projeto deve permitir a inclusão de pelo menos 7 formas básicas: linhas, segmentos de reta, círculos, estrelas de 5 pontas, retângulos e losangos, triângulos e textos. Na representação dessas formas básicas, a gente vai utilizar um sistema de coordenadas que é o mesmo sistema, tanto para o arquivo que vai ser lido, no qual você especifica a figura que você quer, quanto no arquivo que vai ser produzido em formato SVG, porque esse é o padrão seguido por esse formato. A coordenada 00 corresponde ao ponto superior esquerdo. Então, o eixo Y aumenta de cima para baixo, ao contrário do que normalmente acontece nos sistemas de coordenadas tradicionais. Já o eixo X aumenta da esquerda para a direita. O ponto com decimal vazio, o valor inteiro exato, corresponde ao centro de um pixel. Embora isso seja possível no formato SVG geral, aqui no nosso aplicativo, para simplificar, a gente não permitirá e não utilizará coordenadas negativas, nem no arquivo de especificação lido, nem no arquivo SVG que vai ser gerado. Uma das maneiras de incluir formas no nosso desenho é lendo de um arquivo. Esse arquivo tem um formato bem especificado, começa com um cabeçalho designer, seguido por 2 números reais, que são a largura e a altura. Entre essas informações, como em qualquer uma das informações desse arquivo, elas devem estar separadas por um ou mais de um separador de qualquer tipo, espaço, tab ou enter. Então não é para ter nenhuma importância o fato do arquivo estar todo em uma linha só ou ocupando inúmeras linhas. Após o cabeçalho inicial, vem as informações sobre cada uma das formas que compõem o desenho. Começa com o caractere inicial. Este caractere inicial é que vai dizer que tipo de forma deve ser incluída. Por exemplo, se for um C de círculo, então as próximas informações dizem respeito a um círculo que fará parte do desenho. Se o primeiro caractere lido não for nenhum desses, é porque esta linha é um comentário. Tudo que vier em seguida deve ser desconsiderado até encontrar uma quebra de linha. Se for algum dos caracteres válidos, após ele vem 3 números inteiros. São as coordenadas vermelho, verde, azul, RGB da cor desta forma.
E após esses três inteiros, vem um número que determina a espessura da linha de contorno em pixel. As informações que vêm em seguida dependem do tipo de forma. Se for uma linha, por exemplo, após a espessura da linha, vem 4 números reais, que são as coordenadas x e y dos dois vértices da linha. Para todas as outras formas, exceto a linha, porque a linha é a única que não pode ser preenchida, nenhum número inteiro que determina se a forma deve ser preenchida, ou seja, se esse número for diferente de zero, ou ser vazada, ser só o contorno, se esse número for igual a zero. Aí a informação que vem após essa indicação se é preenchida ou não, varia de acordo com o tipo de forma. Para o círculo, são 3 números reais que dão as coordenadas x e y do centro, e o raio, se for uma estrela, é a mesma informação, centro e raio, sendo que esse raio quer dizer o raio externo da estrela. O retângulo, a gente dá os limites das duas coordenadas, x mínimo e x máximo, y mínimo e y máximo, 4 números reais. Mesma coisa para um losango. Se for um triângulo, são 6 números reais com os 3 vértices, x1, y1 até x3, y3. Se for um texto, aí a quantidade de informações é maior. Primeiro são 3 números reais, que vão ter a coordenada x e y do canto inferior esquerdo do texto e o ângulo θ, esse é o ângulo de rotação das letras do texto. Se for zero, fica normal. Depois, a família da fonte, o tipo de letra. Por exemplo, sans serif, monospace, etc. Esse nome da família tem que vir delimitado em aspas. Depois vem o número real, que é o tamanho da fonte, e depois o texto propriamente dito, que também tem que ser delimitado por aspas. Aqui tem um exemplo de arquivo que representa as formas gerais da bandeira brasileira. Começa com a palavra design, tamanho 900 por 630. Depois eu tenho algumas linhas assim que, como não começa por nenhum dos caracteres, são consideradas comentários. Mas depois eu tenho, para fazer o fundo verde, um retângulo, cuja cor é esse verde aqui, que é a cor oficial verde brasileira. A linha que desenha esse retângulo tem um pixel de espessura e esse retângulo é preenchido. E este retângulo vai de 0 a 900 a 0,630, ou seja, ocupa toda a dimensão do desenho. O losango é amarelo e ocupa dessa posição 77 a 822 e dá 77 até 552. O círculo é nesse tom de azul, o centro é em 450 a 315 e o raio é 158. Os nossos desenhos vão ser produzidos utilizando o formato SVG, que é um formato padronizado para representar gráficos vetoriais escaláveis, ou seja, gráficos que você pode aumentar ou diminuir o tamanho sem perder qualidade. O formato SVG é reconhecido em vários ambientes e por vários aplicativos. Por exemplo, você pode abrir um arquivo SVG em um navegador ou você pode inserir arquivos SVG dentro de páginas HTML. O SVG tem vários atributos chamados tags para você poder incluir figuras dentro do seu desenho como um todo. Todo arquivo SVG deve começar com a tag SVG entre o sinal do menor e o sinal do maior e terminar com /SVG. A tag SVG tem alguns parâmetros. Você vai colocar a largura do documento, a altura do documento, e isso aqui, que é sempre constante, é uma página que contém a especificação do formato SVG que você está utilizando. Entre o SVG e o /SVG, você vai incluir as diversas formas básicas. Por exemplo, para incluir uma linha, você vai incluir o elemento line entre essas duas tags. A tag line tem como parâmetros x1, y1, x2, y2 e parâmetros stroke igual a RGB, isso é a cor da linha, e stroke width igual a 2,5, quer dizer que essa linha vai ter 2,5 pixels de largura. Para desenhar círculos e retângulos, a gente também tem elementos específicos no SVG próprios para isso, Circle e Rect, cujos parâmetros são muito parecidos com os parâmetros que a gente tem no nosso arquivo para especificar esta figura. Um outro elemento SVG é o polígono. Ele não é uma das nossas formas básicas do nosso aplicativo, mas a gente vai utilizar o polígono para desenhar
as outras formas básicas. A tag polígono, você bota uma lista de pontos. Então ele vai desenhar um polígono interligando cada um desses pontos por um segmento de reta. A gente vai usar essa tag polígono para representar o losango, definindo um polígono de 4 pontos. Você faz a conta de quais são os pontos intermediários e define o polígono. De maneira similar, a gente vai fazer com estrela, que vai ser um polígono de 10 pontos. Esses 10 pontos são calculados por trigonometria. Tem aqui o algoritmozinho. Você tem os pontos externos que estão a uma distância do centro igual ao raio da estrela e tem os pontos internos que estão a uma distância do centro igual ao raio da estrela dividido por 2,5. O texto é indicado pelo elemento menor text. Em segundo, você tem os parâmetros x e y em grau de rotação, a família da letra, o tamanho da letra e depois os parâmetros do estilo. O texto propriamente dito fica entre você encerrar o elemento text, você encerra com barra maior, aí você bota o texto propriamente dito e depois encerra o elemento text com um barra text. Aqui tem o arquivo completo que corresponde àquele exemplo que nós vimos anteriormente de descrição de uma figura no nosso formato. Então aquele arquivo convertido para SVG daria este arquivo aqui. O projeto a ser desenvolvido deve ser capaz de gerar arquivos SVG nesse estilo.